Bom, Maurício, a primeira pergunta é do Rodrigo, do Correio de Atibaia. O time voltou a finalizar pouco no gol. Se, na sua visão, por que isso aconteceu hoje? Bom, eu acho, enfim, não sei em relação ao número ao que ele se refere, mas a gente teve as melhores chances do jogo, nós tivemos as melhores oportunidades. A gente tem que entender que é uma situação atípica, um calor de quase 40 graus. O gramado, vocês puderam observar aí, realmente não ajudava uma equipe leve e técnica como a nossa, né? Tanto é que foi um jogo em que não houveram muitas finalizações de ambos os lados, né? Jogar numa temperatura dessa, nessas condições, enfim, a gente sabe não favorece o espetáculo. Eu até gostaria de fazer um adendo aqui, de quem toma essas decisões, por favor, que reveja. E eu não estou me referindo única e exclusivamente à questão do resultado do jogo, mas não tem como cobrar um bom futebol numa condição dessa, não tem como preservar a saúde e a integridade dos atletas numa condição dessa. Então que se reveja esse jogo nesse horário, nessas condições de clima e de gramado, né? Mas volto a dizer, eu acho que a gente teve as melhores chances do jogo, tivemos condições de ganhar o jogo. Você olhando numa perspectiva de campeonato, empatar com o Vasco fora de casa não é um resultado ruim, mas dentro da circunstância e do cenário, a gente deveria ter ganho o jogo. Essa pergunta é nessa linha, próxima do Sérgio Loureiro da Alfamix e do Carlos do Globoesporte.com, que o Red Bull Bragantino teve as melhores oportunidades durante o jogo e poderia ter saído com a vitória. Até onde, pela situação no campeonato, o empate é um bom ou um mau resultado? E quais foram os ajustes feitos, os principais ajustes feitos durante essa semana? A gente ajustou um pouquinho a questão da compactação, tentar ser uma equipe compacta e oferecer menos espaço ao adversário. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso a maior parte do jogo, apesar da gente ter levado um gol, o Vasco praticamente não deu trabalho ao Júlio, tirando esse lance de gol aí. A gente conseguiu roubar bastante bola ali na intermediária, tendo a possibilidade de contra-atacar, e criamos boas oportunidades em função disso. Então essa foi uma das coisas que a gente procurou ajustar e ajeitar. A questão do empate ela é relativa, né? Pode ser que lá na frente esse um ponto nos ajude bastante. Como eu disse, quando você olha para a tabela, empatar com o quinto colocado fora de casa, a princípio, olhando para a tabela, não é um resultado ruim. Agora, dentro do que foi o jogo, dentro do que foram as circunstâncias do jogo, tendo a possibilidade, pelo menos duas ótimas chances da gente fazer o segundo gol, a gente sai com um gosto amargo aí de que poderia ter tido um resultado melhor. Então eu vou ratificar para que fique claro, não estou satisfeito com o resultado. Estou satisfeito porque a equipe vem conseguindo manter uma constância de rendimento, vem conseguindo jogar e enfrentar grandes equipes, tendo até as melhores chances, se sobressaindo durante o jogo, tendo até o domínio do jogo, mas é evidente que a gente precisa dos resultados porque a nossa situação não é cômoda na tabela. Próxima pergunta é do Silvio Loureiro, do Bragança Jornal, e do Rodrigo, do Correio de Atibaia. A gente teve as principais oportunidades do jogo, as duas no pé do Alejandro e novamente um pênalti desperdiçado. Eles queriam saber o que faltou tanto nas finalizações do Alejandro quanto nessa sequência de 3 pênaltis perdidos. Olha, é difícil falar o que faltou. O Alejandro é o artilheiro do nosso time, enfim, é o cara, é o nosso homem gol. Os pênaltis ele vinha treinando bem, enfim, tentou bater da maneira que ele treinava. Acho que tem mérito também do goleiro do outro lado, foi muito feliz na defesa. E depois ele teve uma boa oportunidade, eu ainda não conversei com ele a respeito. Eu imagino que a condição do campo tenha atrapalhado ele um pouquinho na hora de ajustar o corpo para finalizar, mas é evidente que todos nós esperamos, e ele também espera, que numa condição dessa ele consiga ser decisivo, né? São circunstâncias do jogo, são coisas que vão acontecer durante o campeonato, a gente não pode colocar um peso excessivo sobre isso. Agora, é evidente que a gente tem que melhorar. Eu tenho ciência disso, o Alejandro tem ciência disso, o grupo como um todo tem ciência disso, e é o que a gente vai fazer na próxima semana, porque aí a gente tem uma sequência de jogos em casa para a gente tentar fazer a diferença sendo muito forte em casa. E Gil, falando justamente dessa sequência, o Silvio Loureiro pergunta: o Brasileirão não tem jogos fáceis, mas agora a gente tem uma sequência de 2 jogos em casa, e o que o time precisa fazer para conquistar os pontos em casa e sair das posições abaixo da tabela? Olha, precisa conseguir definir as chances que tem criado. Então eu acho que de 4, 5 rodadas para cá, que foi quando eu cheguei, a gente, com exceção do jogo do Atlético Mineiro, a gente sempre criou mais que o adversário, sempre teve as melhores chances. E a gente está faltando definir. A gente definiu um pouquinho melhor aí, fazer mais gols, como foi o jogo do Ceará,
que a gente fez bastante gol e teve a chance até de fazer mais, e ajustar ainda a defesa para que a gente não sofra mais gols. Se a gente conseguir, pelo volume de oportunidades que a gente tem criado, se a gente conseguir aí sofrer poucos gols ou nenhum gol, a gente está muito próximo das vitórias. A pergunta do Rodrigo é nessa linha: o que te incomoda, não no setor defensivo especificamente, mas em a gente estar tomando gols nesse brasileiro? Bom, incomoda a mim, incomoda a equipe, incomoda o setor defensivo o número, né? É um número excessivo, é um número que chama um pouquinho a atenção. Eu acho que a gente vem evoluindo a cada jogo no setor defensivo. Anteriormente, nas outras rodadas, vocês pontuavam muito a questão da bola parada, a gente conseguiu solucionar isso a princípio, mas tem alguns detalhes ainda que a gente tem que rever. Como eu disse, estamos todos incomodados, mas é um processo, não existe mágica. A gente vai atacar isso também essa semana, para que no próximo jogo a gente possa estar mais forte nesse sentido. O Tarso e a Isabelle perguntam sobre o William Correia, para você falar um pouquinho da atuação dele no jogo de hoje, se ele briga por posição nesse time. Vou começar de trás para frente, todos os jogadores brigam por posição, a gente tem um elenco qualificado, os treinos têm demonstrado isso. Eu acho que o William fez um bom jogo, fez um jogo seguro, tem muita capacidade de distribuição de jogo, de fazer a bola andar, ajuda a gente em muitos pontos. E, de novo, acho que ele fez um bom jogo e tanto ele como qualquer jogador do elenco tem condições de brigar pela titularidade. O Gabriel pergunta sobre as substituições com o calor, se você pensou em substituir antes, porque a primeira aconteceu mais de 30 minutos do segundo tempo. Olha, em função do calor, até acho que faz sentido a sua pergunta. Agora, ele não é o único fator que a gente tem que levar em consideração, né? A gente vinha tendo ótimas oportunidades, vinha criando e estava com o jogo controlado. Então, a ideia de também não mexer é de entender o momento do jogo. A gente estava num momento muito bom do jogo e eu queria aproveitar esse momento. A partir do tempo que a gente viu que a equipe começou a oscilar um pouquinho, começou a perder força em função do desgaste, a gente fez as trocas para tentar manter o nível. Ainda tivemos uma boa arrancada do Hurtado no final, faltou escolher melhor o passe ali, tanto o Morato quanto o PH estavam livres. Foi uma outra chance que a gente teve de matar o jogo e a gente não sofreu muito perigo. O Tarso pergunta se é possível fazer uma avaliação sobre contratações para a sequência da competição, se o elenco tem alguma carência que pode ser identificada. Olha, a gente está conversando com a direção nesse sentido. A gente não pode esquecer que ainda tem muitos jogadores vindo do DM. Nós temos o Tony, teve o Leandrinho, que por uma situação não deu positivo Covid, mas acabou tendo um contato social, não pôde treinar. Nós temos o Vitinho, o Aderlan, em função do nascimento da filha, praticamente não treinou a semana inteira. Então a gente tem que ter o ajuste fino nessas questões para fazer uma avaliação mais segura, mas nós também estamos olhando nesse sentido, nesse aspecto aí. Como eu volto a dizer, nós temos um elenco qualificado de muito talento, agora é um elenco jovem, precisa amadurecer durante a competição, isso sempre é um pouco mais complicado. Eu acho que alguns dos erros que a gente tem cometido têm deixado isso claro, isso presente, mas volto a dizer, nós estamos num caminho agora sem oscilar, com ótimos rendimentos, precisamos ratificar as vitórias, porque a nossa condição não é confortável. Só para terminar, o Renato Café pede para você fazer uma análise sobre o Corinthians, que é o nosso próximo adversário. Renato, eu vou olhar com calma a equipe do Corinthians, né? Vem de uma mudança recente de treinador, vem num momento também que não é favorável. Agora, é uma das maiores equipes do Brasil, da América do Sul, a gente sabe disso, a gente sabe que mesmo o momento não sendo positivo, é um grande desafio que a gente tem pela frente. É com calma agora analisar os últimos jogos dele, analisar a maneira de jogar, recuperar os nossos jogadores e traçar uma estratégia para que a gente consiga em casa fazer prevalecer a nossa força e buscar a vitória. Essa é a nossa ideia desde o início da semana. Valeu, Maurício. Obrigado.